Olá, estamos aqui mais uma vez para nós aprendermos mais um princípio da Palavra de Deus, como a gente tem feito de segunda a sextas-feiras. E o assunto de hoje é entendendo a Páscoa. A Páscoa é algo muito importante, faz parte da nossa cultura, mas a grande maioria das pessoas não entendem a Páscoa. A Bíblia afirma algo muito importante em Romanos 3:23, ela diz que todos somos pecadores e pelo fato de sermos pecadores, o padrão de vida e de comportamento não sou eu, não é a sociedade, mas é o próprio Deus. A questão é que nós não atingimos esse padrão de Deus. E por nós não atingirmos esse padrão de Deus, nós erramos o alvo. E esse errar o alvo define na Bíblia como pecadores. Nós somos pecadores, nós temos um débito com Deus. Agora, caso você cometa algum crime, segundo a lei, você tem que pagar. Essa é a forma prática da justiça. Na Bíblia também, quando você quebra a lei de Deus, você precisa pagar sobre essa lei de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O preço da desobediência é a morte. Essa é a razão porque todos nós morremos. E porque todos somos pecadores. A justiça de Deus, segundo a Bíblia, exige o quê? Um pagamento pelo pecado. Agora, como é que eu vou pagar pelo pecado se eu sou pecador? O que eu tenho que fazer? Descobrimos na Bíblia que nós não podemos fazer nada. É nesse ponto que nós vamos entender a Páscoa. O pecado que nós não podemos pagar, Jesus o fez por nós na cruz. Ele se tornou um homem sendo Deus e foi até a cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Essa é a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo veio. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados e essa salvação inclui dar a sua vida na cruz. E esse foi o preço que ele pagou. Eu, pecador, recebo a graça de Deus pelo pagamento do pecado, do meu pecado na cruz pelo Senhor Jesus. Quando eu digo eu, isso implica que eu tratei o meu pecado com Deus. Porque não há pecado que não possa ser perdoado, não importa o tamanho do pecado e quantas vezes se pecou. O que precisa diante do pecado é arrependimento. Quando o arrependido chega-se a Deus, ele perdoa, ele justifica, ele vai remir o pecado do pecador arrependido. Então, nessa Páscoa, Deus quer que você entenda que há perdão para os seus pecados. A primeira coisa que você precisa entender é que você é pecador. Essa é a primeira coisa. A ordem de Deus é que você se arrependa desses pecados e creia na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Então você poderia dizer assim para Deus convicto: Senhor, eu sou pecador, confesso os meus pecados, eu venho a Ti pedindo a Tua misericórdia, o Teu perdão. Eu peço que o Senhor me salve, me liberte dos meus pecados. Então, a Páscoa é o entendimento claro de quem você é diante de Deus e o que o Senhor Jesus veio fazer aqui por você na cruz do Calvário. Então, o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados e Ele espera que você reconheça os seus pecados, se arrependa e volte para Ele. Deus te abençoe ricamente.